vai chegar. Eu comi até uma vez. Acho que o trigador achei só você não conseguir comer. Esperança dessa nação, integrando fé, vida e confiança, lutando por um mundo irmão. Surgiu uma esperança, alcançando a mística do amor. Essa estrada alcança, partilhando o que o Pai ensinou. Surgiu como aurora, que a cada hora multiplicou. Vai pelo mundo afora, semeando a semente do amor. A pastoral da criança, esperança dessa nação. Pegando fé, vida e confiança, lutando por um irmão. A pastoral da criança, esperança dessa nação. Já pensou em celular? Pegando Você fé, vai pensar em celular? vida e confiança, lutando por um irmão. Anjos da guarda, caminhando em procissão, cadastrando e pensando crianças, combatendo a desnutrição. Anjos da guarda, caminhando em procissão, cadastrando e pensando crianças, combatendo a desnutrição. Muito boa noite, Paróquia Santa Lecomone. Sejam todos bem-vindos mais uma quarta-feira de missão permanente. Vamos aqui dar as boas-vindas a todos os nossos queridos paroquianos que estão aqui presentes, né? Olha aí. Que eu aceitei, né, o convite de estar representando a Pastoral da Criança. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, né, graduada, e tenho pós-graduação em materno infantil. Algumas pessoas da paróquia já me conhecem há bastante tempo, mas tem algumas que pensam até que eu tenho outra formação. Algumas pessoas até também perguntaram se você é fisioterapeuta. Aí eu queria deixar bem claro, né? Eu sou um agente de saúde, né? Estou aqui representando a pastoral, que eu sou voluntária e apaixonada pelo serviço. Mas antes de qualquer coisa, né, para a gente entrar no nosso tema, eu gostaria de convidar todos que estão em casa nos acompanhando nesta quarta-feira de formação a fazermos uma oração, porque na Pastoral da Criança, todas as nossas capacitações, formações, a gente tem o nosso momento espiritual e o nosso momento de partilhar os assuntos científicos. Então, eu gostaria de que tudo será criado. Neste momento será conduzido em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Esse tema é de grande importância, né? Então, o tema vem justamente para esse público. Muito bem. Um relatório das Nações Unidas, da ONU, sobre a Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, Crianças e Adolescentes, apontou situação bastante preocupante desta população nos últimos anos e que deve ser agravada ainda mais pela pandemia. Segundo publicação da revista Lancet, em muitos países os serviços de saúde estão comprometidos e o apoio social e financeiro para a população carente está sendo insuficiente,
muitos profissionais de saúde que trabalhavam na atenção básica foram realocados para ajudar no combate ao Covid-19, prejudicando atendimentos essenciais de saúde. Muito bem. Tenho certeza que aqui quem está vivendo, né, na paróquia Daniel Comboni, aqui na Grande Sussuarana, sabe muito bem que o serviço de saúde, mesmo antes da pandemia, já era bem carente. Imagine agora, nesse período, né? Se já tinha uma certa deficiência e ainda tirou esse... Como não está o perfil dessa carência no nosso bairro, que já é bem complicado. Voltando aqui para o relatório. O relatório citado acima ainda traz uma estimativa assustadora sobre o aumento de mortes maternas e infantis em países de baixa renda devido à pandemia. Dentre as principais condições relacionadas a este aumento, destaca-se dificuldades de atendimento no serviço de saúde, como consultas de pré-natal, realização de exames e acompanhamento de rotina de bebês e criança, vacinação de crianças comprometida, seja pela falta de vacinas ou de atendimento, ou ainda pelo medo da família em levar a criança ao serviço de saúde. Nós sabemos que durante a pandemia, muitas famílias ficaram assustadas e deixaram de estar visitando, né, fazendo a rotina, levando as crianças para ser vacinadas. Aumento da desnutrição infantil devido à fome, aumento da pobreza extrema pelas dificuldades de acesso a auxílios financeiros e sociais. E essa triste situação já é realidade aqui no Brasil. Já é mesmo? Veja bem, aqui está no relatório, né? No relatório internacional. Mas nós que vivemos na periferia, né, de Salvador, a gente sabe que sempre existiu uma realidade bem dura no serviço de saúde, né? Então, segundo estudo publicado na revista científica internacional Journal of Gynecology and Obstetrics, mais de 70% das mortes maternas causadas pela Covid-19 ocorreram aqui, no Brasil. Segundo reportagem da revista Exame sobre esse estudo, a má qualidade do atendimento e falha na assistência a gestantes são possíveis causas e que podem estar relacionadas à falta de recursos para lidar com situações de emergência e dificuldade no acesso aos serviços. Eu tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando aqui da paróquia sabem muito bem da realidade do nosso posto de saúde, né? Da família, e quantas queixas a gente recebe. Muito bem. A situação é preocupante e clama por ações urgentes. A Pastoral da Criança já teve diversos relatos de situações como as mencionadas acima, em várias comunidades do Brasil. Dessa forma, todos os que atuam na Pastoral da Criança, em cada município e comunidade, devem lutar pelo direito das gestantes e crianças, buscar soluções em rede para ser possível superar estes obstáculos. Eu gostaria de
diretamente com vocês, assim. Esse período de pandemia, nós da Pastoral da Criança não deixamos de trabalhar. A nossa missão continuou com obstáculos, mas a gente deu um jeitinho de estar se comunicando com as famílias através do telefone ou quando encontrava na rua, mas não deixamos de estar acompanhando aquelas famílias para, pelo menos, saber como elas estavam enfrentando a pandemia. Nós não podíamos estar fazendo as visitas, nem a celebração da vida, que é o momento em que a gente reúne as famílias na comunidade, e ali a gente partilha o momento de reflexão e orientações. Então, mas neste período, a Pastoral da Criança ela vem atuando de forma precária, mas a gente não deixou de trabalhar durante esse tempo todo. E a gente sabe por que a gente tem que continuar nessa luta, porque o nosso bairro, a nossa comunidade aqui é muito carente de saúde, de orientação. Eu gostaria muito que as pessoas abraçassem mais a causa da Pastoral da Criança. Eu sei que, assim, eu estou aqui representando, vestindo a camisa da Pastoral, porque eu sou apaixonada de fato. E eu acho que todo líder comprometido, ele tem esse ardor. A gente, nas nossas formações, a gente fala muito dos discípulos de Emaús. Então, quando a gente tem que estar com esse ardor missionário, e eu tenho certeza que, se não fosse esse, como o padre falou no início da apresentação, a Pastoral da Criança, ela está presente na paróquia, mesmo antes, uns 5 anos antes da paróquia ser fundada, quando ainda éramos... quando a gente ainda estava ligados a Pau da Lima, né? Então, foi fundada a Pastoral da Criança aqui há 28 anos atrás, devido justamente a essa carência das famílias em estar tendo um pediatra, né? Em estar tendo orientações de saúde. E pelos casos, na época, de desnutrição e mortes, né, de crianças, gestantes, tudo mais. Toda essa problemática. Então, assim, esse período de pandemia é difícil? Mas a gente continuamos dando assistência às famílias mesmo de longe. Eu gostaria agora de estar pontuando, né, as contribuições para melhorar essa situação, né? Nós sabemos que de carência no serviço de saúde. Então, como é que nós, apesar de sermos apenas líderes de uma pastoral, podemos estar atuando junto a essa população de gestantes e crianças, trazendo orientações, né, tanto de saúde como de cidadania. Eu vou estar lendo para vocês aqui essas atribuições. O líder. Continuar o acompanhamento das gestantes da comunidade, mesmo de forma virtual. Utilizando o aplicativo da Pastoral da Criança, o acompanhamento frequente permite ao líder, além de passar orientações importantes, saber da situação atual da gestante, se a família está passando alguma necessidade e também se ela está tendo dificuldades de fazer o pré-natal ou exames no serviço de saúde. Também é uma atribuição do líder continuar o acompanhamento das crianças da comunidade, mesmo de forma virtual, utilizando o aplicativo da Pastoral da Criança. Dessa forma, o líder mantém o contato com a família, consegue passar orientações importantes conforme a necessidade.
Fica ciente se estão precisando de alguma ajuda e se estão tendo dificuldades com o serviço de saúde. Consulta de rotina, emergência, vacinação e outros. Apesar do foco serem as gestantes e crianças, é fundamental o líder ficar atento a todos os que moram na casa visitada. Todos da família são afetados quando alguém está com problema de saúde, incluindo crianças. Desta forma, é importante que o líder verifique se alguém da família não está bem, ou que já tentou, né, alguma consulta ou então automedicação, e se precisa de solidariedade da comunidade para se cuidar. Essa questão aqui de automedicação é uma coisa que a Pastoral da Criança nunca vai indicar, né? Vai estar sempre orientando que a pessoa procure assistência médica e nunca se automedique, né? Nesse período aqui, se precisam de solidariedade da comunidade. Nós, daqui da Paróquia Daniel Comboni, durante esse período, né, começamos a atuar mais frequentemente com a pastoral social e temos famílias assistidas pela Pastoral da Criança que já estão sendo beneficiadas, né, com as cestas básicas aqui doadas, né? Então, é esse olhar, né, que a gente percebe que a família precisa, não só da orientação de saúde, mas que estão realmente numa emergência, né, para ter o que se alimentar, e com esse olhar, nessa visita, mesmo a visita sendo virtual, a gente já consegue identificar e encaminhar essa família para algum órgão, né, para ela poder ter pelo menos um auxílio, uma ajuda nessa questão. Continuando aqui, mais uma atribuição para o líder, né? Se formar sobre a atuação do serviço de saúde local para repassar informações importantes para as famílias acompanhadas. Então, nós, desde que fazemos a capacitação para ser líder da pastoral, para acompanhar famílias, uma das tarefas, né, como se fosse assim uma avaliação, você faz uma capacitação, faz uma formação para estar atuando, e uma dessas tarefas é justamente ir ao posto de saúde, né, a uma unidade de saúde local da comunidade, e ali está vendo quais são os serviços que estão sendo prestados. Já é de praxes, a Pastoral da Criança está sempre dialogando com esse serviço que é prestado na comunidade, e ali a gente está podendo levar informações às famílias visitadas. E nós daqui, eu tenho certeza que vocês aí sabem como é a realidade do nosso bairro, independente desse quadro que nós estamos vivendo de pandemia. Então, o líder, ele pode estar indo lá para se informar e também buscar soluções para que a gente possa estar garantindo os direitos básicos dessa população, de gestantes e crianças. Pelo menos, né? Mais uma atribuição aqui para a gente tentar melhorar esse perfil, né? Para a gente estar ajudando, é manter o contato próximo com o articulador de saúde da paróquia ou com o coordenador paroquial para atuarem em conjunto na solução dos problemas encontrados. Ir em busca de parcerias e apoio para a formação de uma rede de solidariedade em cada comunidade, de forma unida e contando com a experiência e conhecimento dos envolvidos, fica mais fácil enfrentar os desafios e buscar soluções que as famílias da comunidade estejam precisando.
É isso. A pastoral da criança, ela não pode caminhar sozinha, né? Então, precisa dessa parceria. A nossa maior atribuição é levar orientação para o crescimento, desenvolvimento, não só de saúde físico, mas emocional e espiritual também, né? Das famílias. E para isso a gente precisa de parceiros, porque não se pode andar sozinho, né? Principalmente quando se trata de problemas tão complexos, tão sérios. Muito bem. Ficando com a garganta um pouquinho seca. Mas é isso, é importante. E esse conteúdo vocês podem encontrar também no site da Pastoral da Criança. Vamos estar aqui falando um pouquinho também dos articuladores de saúde, né? Que competem. Estar informado da situação do serviço de saúde local e buscar redes de apoio para tentar solucionar as dificuldades encontradas. Cuidar para que as unidades básicas de saúde do município continuem identificando rapidamente e cuidando dos casos suspeitos de Covid. Só um minutinho, obrigada. Período frio, o vento, aí a garganta não aguenta. Muito bem. É uma atribuição do articulador de saúde, né? Voltando aqui. Identificar rapidamente, cuidando dos casos suspeitos de Covid, evitando o risco de transmissão de contatos e mobilizando a comunidade para que estimule os possíveis contaminados a se isolarem. Tarefa bem difícil que a gente vivenciou, estamos ainda vivenciando, né? Que lidar com esse povo é muito complicado e nem todos se mantêm firmes, né, nessa questão de ficar isolado quando se está com algum sintoma relacionado à Covid, porque muitas pessoas pensam que é só um resfriado, mas eu acredito que assim, muitas das pessoas também já estão conscientes, né, de que se você está num período. Eu acredito que assim, na minha comunidade, vejo na paróquia, se tem alguém com algum sintoma relacionado à gripe, já se afasta, olha, eu vou ficar em casa, né? E se isola para poder justamente não estar disseminando mais ainda o problema. Mas, voltando só aqui mais um pouquinho, compete, né, ao articulador de saúde. Manter os cuidados médicos essenciais, não só para crianças e gestantes, mas também para outras enfermidades cuja falta de acompanhamento representa risco de vida. Ou seja, o articulador ele tem que estar dialogando com a unidade básica de saúde para que eles continuem identificando outros casos, não só relacionados com a Covid, porque a gente teve uma queda muito grande, né, na procura do serviço de rotina, né, por conta do medo de se expor. Mas aí, como é que fica a saúde, né? A gente não pode simplesmente parar. Se você tem um problema que precisa ser acompanhado, você não pode deixar, com todo o cuidado, você precisa ir em busca desse auxílio. Por exemplo, as crianças gestantes precisam do pré-natal. Ela é essencial, é um serviço essencial. Então, ela não pode estar ficando em casa. Ela tem que estar sendo orientada a buscar, a fazer o pré-natal. Que justamente isso é que vai determinar, né, se ela vai ter um risco ou não, ela e o bebê. O pré-natal foi justamente criado para isso, para garantir que diminuísse o risco justamente das mortes. E o que a gente viu, né, que justamente a pandemia
aumentou, não só pelo fato do medo de estar se expondo, indo buscar fazer o pré-natal, mas também por falta de pessoas, né, que estivesse dando assistência nesse momento. Então, mais uma atribuição aqui para o articulador estar atento, né, nesse diálogo com a unidade básica, manter a comunidade informada sobre os níveis de contaminação do bairro, sem expor as pessoas infectadas, bem como o número de recuperados da doença. Logo no início da pandemia, a gente praticamente todos os dias a gente estava acompanhando, né, pelos jornais locais, essa questão dos contaminados, né? A gente ficou bem informado sobre isso, pelo menos. Aqui no bairro, nós chegamos até a relatar a quantidade de pessoas, né, que estavam infectadas, até mesmo na paróquia. A gente divulgou, né? Divulgamos, sim. E mais uma atribuição aqui é manter contato próximo com os líderes da paróquia pelo correio do aplicativo para conhecimento e apoio em relação à situação das famílias da comunidade. Eu não sei se isso aqui a gente chegou a realizar, né? Esse correio do aplicativo, o aplicativo da Pastoral da Criança ainda é basicamente uma novidade, nem todo mundo está usando, né? Infelizmente, a pandemia chegou, então, se a gente podia avançar, nós tivemos que frear justamente está trabalhando, né, com o aplicativo. Então, essa parte do correio aqui, a gente ainda não conseguimos trabalhar na paróquia, não. Mas, continuando, deixa-me ver aqui o que é mais importante. Importante mencionar que devemos conviver, né, estamos, né, convivendo com o coronavírus por muito tempo, ainda e mesmo que surja, né, uma excelente vacina, já estamos, né, sendo vacinados, mas ainda poderá haver novos surtos, mesmo com a cobertura vacinal, né? Assim como aconteceu com o sarampo em 2019. Dessa forma, é preciso atuar de forma contínua para garantir a saúde das famílias em todas as suas dimensões. Nós sabemos que mesmo a nossa vacinação está sendo assim bem lenta, né? Já era para estarmos mais avançados. Mas com essa quantidade de variantes e tudo mais, a gente sabe que os cuidados têm que permanecer até que a grande maioria, né, da população esteja realmente vacinada. Sabemos, né, que o desafio é grande, mas precisa ser vencido. Com a atuação de cada líder, dos articuladores e de todos que colaboram com a Pastoral da Criança em todo o Brasil, será possível enfrentarmos estes obstáculos e assegurar que as famílias, em especial as gestantes e crianças, né, tenham seus direitos preservados. Aqui eu tenho uma citação do Papa Francisco, que ele diz: não é suficiente dizer que somos cristãos. Devemos viver a fé não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações. E é isso que eu sei que a Pastoral da Criança faz. Ela realmente atua, né? O que o Papa pede, né, para todo cristão, e aquele que é realmente comprometido, a sua missão não pode ser apenas passageira, a missão tem que ser contínua mesmo. Portanto, nós, como cristãos missionários da Pastoral da Criança, precisamos lembrar e atuar diretamente na nossa grande missão, para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância. Nós sabemos que o nosso serviço, né, da pastoral sempre está ligado também à luz do Evangelho, né? João 10:10 deixa bem claro isso, né?
E a pastoral da criança pega um pedacinho desse evangelho e bota voltado para as crianças, mas a gente sabe que a saúde, Jesus veio para trazer, né, a cura, a libertação, mas para isso a gente precisa de estar atuando nessa missão, para que realmente todas as crianças, todas as gestantes, todas as famílias tenham vida e vida em abundância, precisam das nossas mãos, dos nossos pés para estarmos ao encontro, né? Quantas famílias estão precisando, né, dessa atuação de mais pessoas? Mesmo antes da pandemia, o número de líderes já estava diminuindo, né, na nossa paróquia. Infelizmente, muitas pessoas ainda não se assim, faz parte até de algum movimento dentro da própria paróquia, né? São ligados a alguns movimentos, né? Mas a gente sabe que não é só de oração que a gente tem que viver, a gente também precisa praticar, agir. Então, eu sei que tem comunidades que a gente, da pastoral, a gente tem como eu trouxe, eu acho que eu não trouxe, não, foi Valquíria que ia trazer, mas ela não pôde estar aqui comigo hoje. Mas, assim, quem quiser entrar no site da Pastoral da Criança, não precisa ser líder, pode entrar como visitante e estar tendo a informação, né, de quantas crianças são acompanhadas, de quantas crianças pobres tem em cada município. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar indo no aplicativo, não precisa ser no aplicativo, mas na página, né, da Pastoral da Criança, e buscar como visitante Brasil, colocar Paróquia Daniel Comboni, aí vocês vão ver. Ou então, a Diocese, né, de São Salvador. Aí tem lá a quantidade de crianças existentes, tem um gráfico logo que entra nessa página de informações, tem a quantidade de crianças pobres, né? Isso ainda com as informações do IBGE, que ainda não está atualizado, porque, com certeza, quando atualizar esse número, vai ser bem maior. E a quantidade de crianças que são acompanhadas, tem um gráfico lá, é muito pouco ainda. Precisa-se de muito mais pessoas para estar fazendo esse serviço, que é um serviço, no meu ponto de vista, muito gratificante. E assim, nós, da Pastoral da Criança, nós nunca falamos, eu não estou aqui falando por mim, eu estou falando são dados estatísticos, a Pastoral tem aquele compromisso de formar o líder, tudo que aqui, acho que dá para vocês verem o guia do líder, né? Neste guia do líder, ele agora, né, está também no aplicativo. Deixa eu abrir aqui também, deixa eu ver se dá para eu abrir, porque todo o material, não sei se dá para ver aqui, está dando para ver aí? Mais ou menos, né? Mas, assim, tudo o que as formações, né, dos líderes, para você estar levando orientações de saúde, você precisa estar sabendo o que vai falar. E a líder não fala por ela mostra o caderno, a orientação está toda aqui. E todo esse material, ele é trabalhado, ele é divulgado com base científica, universidades, né? Tudo isso, todo esse material e também entidades internacionais, né? A credibilidade da Pastoral da Criança é altíssima. Então, assim, a gente constantemente nós fazemos capacitações e formações, né? Já está na hora, é? Nossa, passa tão rápido. Só as perguntas? A pergunta, tá bom. E vocês de casa que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, já lançamos aí a pergunta, né? Para vocês poderem estar interagindo aqui com a gente. Aqui na Sussuarana, como está a situação da assistência das famílias na unidade de saúde? Jusilene aqui já responde.
A situação da unidade da família funciona, mas devido à população ser grande, muitas famílias são desassistidas, falta médicos específicos. Depois, se tiver mais algum comentário, né, aí ele vai estar falando. Mas a gente sabe realmente a quantidade de pessoas, né, da Grande Sussuarana, eu não sei, assim, estatisticamente, eu não tenho esse número, né, mas a gente sabe que a nossa realidade nunca, independente de pandemia, sempre foi prejudicado, né? Como é que numa grande população dessa pode existir apenas um posto de saúde, né? Era pelo menos, acho que uns 3 deveria existir. Gilcilene também completa, quando chega um médico bom, logo tira, né? Nova Bispo fala aqui, na unidade da família da Mata Escura não tem pediatra, mas tem uma clínica que atende as crianças daqui, porque também tem outros que acompanham as gestantes. As crianças ainda estão sendo atendidas por dentistas, e não que seja emergência. Ainda falta supervisora no posto. Isso ela está se referindo ao posto daqui da Sussuarana ou de lá da Mata Escura? O posto da Mata Escura, quer dizer, então, a população daqui da Sussuarana tem que se deslocar até a Mata Escura para garantir algum atendimento. E, assim, durante a convivência, né, com as famílias lá na comunidade, praticamente a gente indicava até para as famílias, quando não achavam um pediatra aqui no posto, algumas mães levavam as crianças na Casa do Caminho, que é uma entidade, né, espírita, e que às vezes elas eram atendidas lá. Porque no posto de saúde não tinha um pediatra, não tinha um médico para estar orientando. Então, o serviço, né, da Pastoral da Criança de estar levando esse conhecimento, né, como eu disse, eu sou graduada e pós-graduada nessa área mesmo de materno-infantil, porque eu me apaixonei tanto pela pastoral que eu fiz uma especialização justamente para estar me aprofundando no serviço de gestantes e crianças. Mas, assim, independente dessa formação, eu faço todas as formações que da Pastoral da Criança, é muito rico. Então, quem tiver a oportunidade de estar conhecendo o aplicativo, no aplicativo nós temos capacitações de alimentação, né, do coronavírus, e vários outros que até mesmo as famílias podem estar sendo beneficiadas com esse conhecimento. E são todos conhecimentos, tudo com base científica, né? A gente não fala nada que não seja científico. Estão perguntando aqui para repetir a pergunta. A pergunta é: aqui na Sussuarana, como está a situação da assistência das famílias na unidade de saúde? Eu sei que nessa pergunta é mais ou menos uma provocação, porque todos que da paróquia, né, que estão nos acompanhando, que vivem nessa Grande Sussuarana, sabem a realidade do posto de saúde, né? Então, eu sei, né, que vocês devem ter a vivência, né, da parte de deficiência, né, do nosso bairro. Deixa eu ver se eu falo mais um pouquinho. Cida Souza, ela fala que a unidade vai de mal a pior. No dia 1 desse mês, fui tomar uma injeção e não tinha ninguém para me aplicar. Procurei a subgerente, expliquei minha situação, mas não adiantou nada. Imagina, né? Para aplicar apenas uma injeção. E não tinha ninguém lá para aplicar essa injeção. O que será que aconteceu com esse profissional? Onde será que ele estava? Imagina uma unidade
que você precisa ter uma pessoa, um técnico, né, de enfermagem para aplicar uma injeção e você não conseguir tomar, é difícil, né? Então, eu acredito assim que nós todos temos esse compromisso de estar reivindicando esses direitos básicos. Isso, Juscelene também, ela fala da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança vem fazendo um bom trabalho, né? Com essa pandemia, muitos sentem por não poder atuar como vinha atuando. Conceição Souza, eu tive lá esses dias que pessoas da Sussuarana não podem ser atendidas lá. Vê se pode. Ela esteve no posto da Sussuarana e disse que pessoas da Sussuarana não podiam ser atendidas. Isso, está vendo como é preocupante? A gente precisa clamar. Como é que uma pessoa que é do próprio bairro, local, e não pode ser atendido? É aquela questão, nós precisamos unir forças, né, para estar reivindicando justamente o que é essencial. Agora, imagina, para uma injeção não tem. Imagine o pré-natal, que é algo que você vai garantir que essa gestação seja bem sucedida ou não. Isso diretamente pode causar a morte, né, da mãe ou da criança. Agora é assim, vamos supor, quem é do Novo Horizonte, acho que não é atendido nessa unidade da família, né? Só da Sussuarana Velha, porque não abrange a região, né? Vi dizer que desde quando foi inaugurado, né, assim que diz, né? A gente tinha aquele posto lá perto do posto policial, aí aquela unidade ali foi desativada, mas eu lembro que Conceição sabe muito bem dessa história. Quando tinha o posto médico, toda a Sussuarana era assistida pelo posto médico. Depois que veio essa unidade de saúde... da família. Da família, só algumas pessoas, vamos supor, que abrange a região, que foram cadastradas. Novo Horizonte não é atendido lá. Então, é aquela questão. Desde quando foi inaugurado esse posto de saúde, essa unidade da família, eles fizeram um levantamento. A Albertina também fala aqui, eu fui tomar a vacina da gripe e não tinha. Fui procurar um cardiologista, também não consegui. Pois é. Só para eu fechar um pouquinho aqui essa questão do posto de saúde. Logo que foi inaugurado, eles cadastraram famílias, porque era justamente unidade de família. Então, tem que cadastrar aquelas famílias. Se antes mesmo da continuidade, já não podia mais cadastrar outras pessoas. Quer dizer, que Novo Horizonte, Nova Sussuarana, era para justamente ter uma unidade a mesma, né, a unidade de família, no Novo Horizonte e na Nova Sussuarana. Então, a gente sempre teve esses problemas de deficiência e continuamos, né? Augusta também completa aqui, infelizmente sabemos que o posto não atende todas as demandas da Sussuarana e que a saúde do nosso país precisa que a gente reivindique por melhorias. Pois é. É uma luta constante, né? Mesmo antes, então. E isso tudo, né, agravado com a pandemia. A gente já sabia que antes já não estava legal. Agora, piorou mesmo. Mas, assim, por isso que o tema nosso é pandemia ameaça a saúde de gestantes e crianças em todo o mundo. Mas não é só gestantes e crianças, não, né? É a população como um todo. Deixa eu só, para fechar aqui um pouco, eu quero falar alguns dos direitos, né? Vocês também podem estar encontrando os direitos. Olha, esse é atualizado aqui, ó, direitos das gestantes da criança nas consultas. A última atualização foi justamente no dia 1º/7/2021. Aqui, o acompanhamento da gestante desde os primeiros meses de gravidez deve ser prioridade. Quanto mais cedo a grávida iniciar o pré-natal, melhor será a sua gestação. O pré-natal foi criado para proteger o bebê e a mãe.
por meio de cuidados médicos, nutricionais, psicológicos e sociais. Apesar do Brasil ter avançado na cobertura do pré-natal, nas últimas décadas, ainda é preciso conscientizar muitas mulheres da importância de começar este acompanhamento especializado no serviço de saúde logo que descobre a gravidez, que é uma dos questionamentos que a líder, quando encontram a gestante, ela orienta a buscar o serviço, que tem mulheres que não se atém a essa questão, né, de estar buscando. E, nesse período de pandemia, eu sei que algumas, lógico, não querem sair de casa, mas se você chega num posto de saúde, se não tem nem quem te aplique uma injeção, que dirá um pré-natal? Ou seja, a gente está de mal a pior, né? A gente está muito... A problemática é muito, 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 muito grande. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Me perdi no que eu estava lendo, sabe, gente? Acompanhamento especializado, tá. Não existe pausa para os cuidados, né, com a gestante, pois os primeiros 1000 dias de vida, né, da gestação, do nascimento até a criança completar 2 anos, são de extrema importância para ter um adulto, né, saudável ou não lá na frente. Então, desde a vida intrauterina, né, nesse período todo, dos cuidados, o posto de saúde tem que garantir que para a gestante ácido fólico, o ferro, tem várias campanhas que é no posto de saúde mesmo. Quando eu estava estudando, a coisa que eu mais me encantei, quando eu fui para um posto de saúde trabalhar, eu acho que todo posto de saúde fosse assim. A primeira consulta de pré-natal da gestante era uma roda, né? Tinha um representante, um nutricionista, eu estava lá como acadêmica, ainda estava estagiando, o psicólogo, o enfermeiro, o obstetra, era uma equipe e trazia todas aquelas gestantes, aquela primeira consulta. Ali a gente identificava quem estava precisando de acompanhamento nutricional de imediato, já marcava a consulta, a gente dava uma palestra, depois já encaminhava aquelas que estavam em risco para ser atendida durante o pré-natal todo pela nutricionista. Quando tinha aquelas que estavam com problemas emocionais, carências, a psicóloga já identificava, já fazia um acompanhamento, e a enfermeira e a obstetra faziam o papel dela. Então, era muito acolhedor aquele momento. Então, toda a unidade de saúde de porta de entrada, ela está prevenindo os agravos. Então, ali, naquele momento, se identificava e já se fazia um acompanhamento e evitava que aquela gestação fosse de risco, né? Encerrando aqui o momento de partilha, né? Verônica, ela fala: sou atendida no posto, eu só não tenho o cartão do posto. Eles colocaram como demanda aberta, por morar em uma área que não tem agente. Ou seja, os agentes não vêm aqui na minha casa, mas o pré-natal é certinho. Graças a Deus, né? Pelo menos aí, essa contribuição, né, de ter alguém falando é bom para a gente estar sabendo o que é que realmente está acontecendo, né? E para a gente levar também para outras mulheres, né, que estejam passando também por esse período que está precisando, né, de consulta no pré-natal, que não desistam. Mesmo ela não tendo o cartão do posto, ela está sendo atendida, porque é um direito que ela tem. Então, nós da pastoral e qualquer outra pessoa, né, de boa vontade, tem que estar ciente do direito da gestante, para ela estar sendo acompanhada. Mesmo, lógico, não tem como fazer seu cartão aqui, mas é moradora da Sussuarana, ela tem que ser acompanhada neste posto, né? E é isso. A pastoral da criança tem muito assunto, muita campanha boa. Eu queria mostrar para vocês uma das que a gente precisa, e é um direito, porque eu estou falando do direito da gestante, mas agora da criança, de imediato aqui, olha. Dá para verem?
direitinho. Tá? Essa campanha é uma campanha que toda mãe ou responsável pela criança, se a criança for levada a uma unidade de saúde e o médico identificar que ela precisa de antibiótico, né, se ela está com uma pneumonia, ela tem que tomar a primeira dose na mesma unidade, no momento até mesmo depois da consulta. Por quê? Tem pessoas que moram para a mãe ainda conseguir comprar até chegar em casa, a doença pode agravar, né? Então, se no local já a criança tomar a primeira dose, já diminui muito o risco dessa criança agravar e morrer, até morrer, né? A líder, quando identifica alguma criança que está em tratamento com antibiótico, orienta que a família dê as doses na hora exata e até o final do tratamento. É muito importante que a criança faça o tratamento todo como orientado pelo médico, mesmo que ela venha a ter melhora, aí a mãe pensa assim, já melhorou um pouco, então não precisa mais dar a medicação. Não, tem que ser tudinho conforme o horário certo, né? E o tratamento completo. E isso é muito importante. Toda mãe que levar a criança na unidade, o médico identifica, precisa de antibiótico, esse posto de saúde, esse local precisa estar dando direito. A mãe tem que pedir, por favor, eu quero que meu filho receba logo a primeira dose aqui mesmo. Porque até ela chegar em casa, até ela preparar tudo, 1, 2 horas, 3 horas que ela leve para dar esse antibiótico à criança, a criança pode piorar muito, né? Agravar. Mas, deixe-me ver, tem outras campanhas que a Pastoral da Criança, de higiene das mãos, do bebê dormir com a barriga para cima, para evitar morte súbita. Tem muitos outros assuntos importantes que a Pastoral da Criança está levando, né? Orientando essas famílias que são acompanhadas. E vocês que estão nos acompanhando, pode visitar o site da Pastoral da Criança. Tenham curiosidade de buscar o aplicativo, esse aplicativo, o app, né, que é muito rico, tem várias capacitações e é tudo de bom. Assim, resumindo, eu sou vamos dizer que suspeita, né, de falar, porque antes de fazer qualquer serviço nesta voluntário da Paróquia Daniel Comboni, a minha primeira palestra, se eu não me engano, foi na Comunidade das Dores, numa época de aniversário. Não me pergunte quando, porque deve ter mais de 10 anos isso, eu acho. Eu acredito, não tenho certeza não, sabe que datas eu não gravo muito bem, mas se a Pastoral da Criança já tem uns 20... Não, peraí, gente. Minha filha tem 17 anos. Ela estava... tem tempo mesmo, viu? Se ela estava garotinha, ela acha que ela tinha menos de 7, ela já tem 17, então acho que já tem mais de 10 anos de caminhada, assim, de ser apoio, né? No meu tempo, eu sei que eu não atuo tanto, mas apoio da pastoral, como eu já conheço todas as comunidades e sempre no serviço de pastoral. Aquela coisa, meu desejo, quando eu me formei, era conhecer a pastoral, eu tinha curiosidade para conhecer o serviço da pastoral. E aí eu fui ficando. Depois foi surgindo outras coisas em comunidades e eu fui realizando, mas o meu serviço, a minha bandeira é da Pastoral da Criança. E eu incentivo até os outros profissionais, como eu, nutricionista, e eu de outras áreas, e não precisa ser, lógico, formado para estar levando conhecimento. O líder da pastoral é a pessoa mais simples, é aquele que Jesus assim pegou aquele pescador, sabe? É aquela pessoa, aquela dona de casa que tem interesse. A gente até mesmo
pessoas que não eram nem escolarizadas, sem escolaridade completa, né? É capaz de ser líder da pastoral. Ela vai ser auxiliada por outros e ela vai estar crescendo junto com a pastoral, aprendendo. Eu aprendo a cada momento que eu faço uma leitura, as reciclagens, né? Tudo que é novo aqui, atualizado aqui. Essa atualização dos direitos da gestante foi a última atualização dia 1º/7. Que dia é hoje? Hoje nós somos... Tem pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimos dias, então, aqui, 2021. Então, é isso. A pastoral está sempre se renovando para levar esse conhecimento, né, de saúde, de cidadania, de educação, também de espiritualidade, porque quando se entra numa família, quando nós estamos nas rodas de conversa, né, a gente não leva, a pastoral da criança não é só para o católico, a gente está para todas as crianças, né? Ela tem um fundamento católico, foi criado na Igreja Católica, a gente tem o nosso momento de partilha com a palavra, tudo que se faz, a gente não deixa de ter a luz do Evangelho. E, assim, as famílias são convidadas nas nossas rodas, a gente começa, né, justamente no momento de espiritualidade e depois do conhecimento. Então, é oração, é orar e o agir. É as duas coisas caminhando juntas, né? E deixe-me ver se tem mais alguma citação aqui do Papa Francisco que eu tinha lido para falar para vocês. E aí, gente, vocês me digam quando eu devo parar, tá? Aqui. Já está acabando, né? Olha só, para se inspirar aí em casa. Isso aqui é do nosso Papa, viu, gente? Papa Francisco aqui. A medida da grandeza é uma sociedade... Não, a medida da grandeza de uma sociedade está na forma como trata aos mais necessitados, aqueles que não têm nada mais que sua pobreza. Outra citação dele é: a diferença para os necessitados não é aceitável para um cristão. A indiferença para os necessitados. Nós temos que ter esse olhar para quem mais precisa, né? A gente precisa. A nossa contribuição, acho que não é ser cristão se a gente não tivesse olhar para aqueles que mais precisam. E eu gostaria de finalizar nosso momento, né, de partilha aqui hoje com a oração do líder da Pastoral da Criança. Aqui. Eis-me aqui, Senhor. Acho que eu... Não, tem que ficar sentado mesmo. Eis-me aqui, Senhor, pois me chamastes para realizar o árduo, mas belo serviço de líder comunitário da Pastoral da Criança na igreja, nas comunidades, nas famílias, junto a quem mais precisa de atenção, amor, carinho, acolhida e gesto belo e gesto pela vida. Senhor, tu me confiastes a missão de anunciar tua palavra de vida e de enunciar os sinais de morte, de testemunhar com a minha própria vida os valores do Evangelho, para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Grande é a minha responsabilidade, mas confio na graça daquele que me escolheu e é fiel. Abençoa, Senhor, minhas mãos, meus pés, meus olhos e todos os meus sentidos. Torna-me expressão do teu amor, da tua paciência, da tua bondade, simplicidade e misericórdia, para que eu aprenda
a ultrapassar as aparências, as situações e realidades humanas e te encontre em cada mãe, em cada criança, na família, na comunidade e em cada ser indefeso que clama por mais vida, justiça e dignidade. Caminha conosco, Senhor, para que possamos fazer da Pastoral da Criança um memorial vivo e permanente de Tua presença e missão junto às crianças, aos pobres necessitados. Amém. Muito obrigada a todos. E assim terminamos mais uma quarta-feira de formação. Nossos avisos, avisar a todos vocês que amanhã teremos adoração às 19h30, transmitida pelo Facebook da nossa paróquia. Uma boa noite a todos e Deus abençoe a todos.